Somente quem se opõe a uma ditadura é combatido pelo regime. Essa afirmação atravessa décadas e carrega um desconforto histórico que muitos preferem evitar. Durante o regime militar brasileiro, especialmente nos anos 60 e 70, uma parcela significativa da população viveu sua vida de forma relativamente normal. Trabalhava, estudava, criava filhos, fazia planos. Para essas pessoas, o regime não parecia uma ameaça direta. O conflito, a repressão e a violência institucional pareciam sempre direcionados a outros, opositores políticos, estudantes, jornalistas, artistas, sindicalistas. Quem não se opunha sentia-se seguro. E esse sentimento de segurança não vinha necessariamente de concordância ideológica, mas da percepção de que o poder tinha alvos específicos. O regime militar não se sustentou apenas pela força bruta. Ele se manteve por uma lógica simples e eficiente. A ideia de que quem não incomodava o poder não tinha nada a temer. A frase "quem não deve, não teme" funcionava como um anestésico social. Mas a história mostra que essa lógica só se mantém enquanto é o próprio poder quem define quem deve. A repressão não era aleatória, era seletiva. E justamente por isso parecia legítima para muitos. O autoritarismo não se apresentava como um monstro visível para todos, mas como uma engrenagem silenciosa que esmagava apenas quem ousava questioná-la. Hoje, o Brasil vive formalmente sob uma democracia. Há eleições, partidos políticos, imprensa livre e instituições funcionando. Ainda assim, algumas perguntas começam a ecoar de forma incômoda. Quem são os alvos do poder atualmente? Quem se sente confortável? E quem sente medo? Decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente sob a relatoria de Alexandre de Moraes, são frequentemente justificadas como necessárias para proteger a democracia. Aqui entra mais uma curiosidade. Nos anos 60, os militares foram colocados no poder e, posteriormente, algumas atrocidades foram relativizadas, com a mesma narrativa: proteger a democracia. E você pode discordar, mas há quem diga que uma democracia que precisa de um herói protetor já não é mais uma democracia. De fato, nenhuma democracia é ingênua a ponto de ignorar riscos reais. O problema surge quando medidas excepcionais passam a se tornar regra, quando conceitos amplos substituem critérios objetivos e quando a urgência se transforma em justificativa permanente. Assim como no passado, muitos hoje dizem que nada disso os afeta. Dizem que só sofre consequências quem ataca as instituições, quem ameaça a ordem, quem ultrapassa limites. E, novamente, uma parte da sociedade se sente tranquila. Não porque o poder seja inofensivo, mas porque a direção da força ainda não aponta para ela. O conforto não nasce da liberdade plena, mas da ausência momentânea de atrito com o poder. É um conforto frágil, condicionado, dependente da permanência de alinhamentos políticos, ideológicos ou econômicos. Toda sociedade precisa de ordem. Toda democracia precisa se defender. O problema nunca foi a existência de mecanismos de proteção institucional, mas a dificuldade de estabelecer limites claros para esses mecanismos. Quando o poder se concentra, quando procedimentos legais passam a ser vistos como entraves, e quando a crítica começa a ser confundida com ameaça, com ataque, a história acende sinais de alerta. Regimes autoritários raramente começam combatendo toda a sociedade. Eles começam combatendo quem incomoda, quem questiona, quem desestabiliza narrativas oficiais. No passado, muitos afirmaram que não sabiam o que acontecia, que não participaram, que apenas viveram suas vidas. Mas o silêncio também é uma escolha política, ainda que inconsciente. O autoritarismo não se alimenta apenas do ódio ou da violência explícita. Ele se fortalece, sobretudo, da acomodação, da indiferença e do desejo de não ter problemas. Não exige aplausos constantes, apenas o silêncio confortável da maioria. A reflexão central, portanto,
Não é se o Brasil vive ou não uma ditadura hoje. Essa é uma questão técnica, jurídica e histórica que exige critérios objetivos. A pergunta mais importante é outra. Em que momento o combate a um suposto inimigo passa a justificar qualquer meio? E mais incômodo ainda, se o poder bater à sua porta amanhã, ele ainda parecerá tão legítimo quanto parecia ontem. A história mostra que o autoritarismo raramente avisa quando muda de alvo. Ele apenas muda. A história não se repete de forma idêntica, mas rima. No regime militar, quem não se opunha sentia-se seguro. Hoje, quem não questiona sente-se tranquilo. O problema nunca foi apenas o regime em si, mas a crença recorrente de que seus efeitos jamais alcançariam a todos. Porque quando alcançam, geralmente já é tarde demais para perguntar quando tudo começou.